E aí galera, beleza? Hoje eu quero trazer para vocês um dos vídeos mais importantes do canal, tá? E ele é importante porque basicamente eu vou ensinar vocês a como realizar a sua declaração de ajuste anual do imposto de renda para quem investiu em fundos imobiliários em 2022, tá? Então, esse vídeo específico vai ser apenas sobre os seus investimentos em fundos imobiliários. E se vocês gostarem, comenta aí embaixo. Eu faço um novo vídeo ainda essa semana sobre como declarar suas ações, tá? Então, aqui vai ser exclusivo para a declaração dos investimentos em fundos imobiliários. Eu lembro a vocês que, apesar de eu não poder recomendar investimentos, pois eu ainda não sou analista nem consultor CNPI, né, pretendo tirar essa certificação em breve, apesar disso, vocês sabem, eu sou contador, tá? Vou deixar aqui embaixo a minha inscrição no Conselho Regional de Contabilidade, tá? E tô dizendo isso porque posso garantir a vocês que o conteúdo que eu vou trazer aqui é extremamente embasado em toda a experiência que eu tenho com declaração de imposto de renda, né? Eu declaro desde 2013 imposto de renda e desde 2020 eu declaro investimentos, né? Então, assim, já tenho alguns anos de experiência e resolvi trazer para vocês. Eu sei que existem muitos vídeos aqui no YouTube já que abordam essa situação, né? Então, o meu objetivo aqui vai ser o quê? Trazer de uma forma extremamente objetiva. Então, eu quero que o vídeo fique fácil, didático e curto, tá? Não quero que esse vídeo aqui passe de 10 minutos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pôr a mão na massa. Então é o seguinte, você vai baixar o programa de declaração do imposto de renda, como você já sabe, né? E abrindo, colocando o seu CPF e o seu nome, a gente vai entrar nessa tela aqui. Eu não vou mostrar para vocês como que você deveria preencher a sua declaração completa, né? Por exemplo, os seus rendimentos tributáveis, né? O que você recebeu de proventos aí durante o ano, o que você realizou de pagamento de médico, de educação, enfim. Não é isso que eu vou mostrar. Eu vou mostrar somente como declarar os seus fundos imobiliários. Basicamente é o seguinte, existem três etapas que você precisa realizar para declarar corretamente os seus fundos imobiliários. A primeira etapa é declarar a sua posição em fundos imobiliários na data de 31/12, tá, de 2022. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa vai ser declarar os rendimentos que você recebeu até 31/12. Então aqui pode ser que você tenha recebido dividendos de fundos que você não tinha em 31/12 de 2022, tá? E mesmo assim você vai ter que declarar. E a terceira etapa é declarar as movimentações de vendas que foram feitas dos seus fundos imobiliários até 31/12, né? Do 1/1 a 31/12, beleza? Eu vou deixar esse PDF aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, caso você queira baixar, que tem aqui um resuminho de todas as informações que você vai precisar para declarar em cada uma dessas etapas, tá? Então pode ser que auxilie vocês aí em como realizar. Bom, o primeiro passo, gente, vai ser entrar aqui na aba Bens e Direitos, tá? E a gente vai realizar o preenchimento da primeira etapa, que é justamente a posição que nós tínhamos nos fundos imobiliários no dia 31/12 de 2022. Então vou vir aqui em Novo, vou selecionar o grupo número 7, fundos, e o código eu vou selecionar aqui o número 3, tá? Fundos de investimentos imobiliários. Aqui ele vai puxar automaticamente a localização, né? Brasil, caso não puxe, você coloca. E aqui, gente, vem a primeira informação que vocês precisam ter para realizar o preenchimento, que é o CNPJ do fundo imobiliário, tá? Eu vou tomar como exemplo, nesse caso aqui do vídeo, o fundo RPR, mas tanto faz, tá? Inclusive, você vai ter que fazer isso para todos os fundos que você tinha em carteira em 31/12. Tá, e como que eu faço para achar o CNPJ? Eu venho aqui no Google, coloquei o RPR11 CNPJ, vou pegar aqui essa informação e vou preencher aqui, sem muito mistério, beleza? O segundo passo, pessoal, vai ser discriminar qual era a nossa posição em 31/12 no RPR, tá? E aqui vem uma informação importante. Você precisa ter em mãos o seu preço médio, tá? Por isso que é tão importante realizar o controle de todas as suas compras e vendas ao longo do ano. Então aqui eu vou discriminar justamente a quantidade que eu tinha, o preço médio que eu tinha, tá? Então eu coloquei aqui, ó, 20 cotas do fundo imobiliário Urca Prime Renda, sob um custo médio unitário de R$ 98,50, custodiadas na corretora Nuinvest, inscritas sob o CNPJ tal. Tá? Então vejam que aqui eu estou basicamente informando quatro coisas, né? Primeiro, a quantidade de cotas que eu tinha na data. Em segundo, o nome desse fundo é o Urca Prime Renda. O meu custo médio, que no caso eu supus que foi R$ 98,50. E por último, também a corretora aonde essas informações estão custodiadas, tá? Então eu peguei o CNPJ do fundo, peguei o CNPJ da corretora onde está custodiado, né? Tomei como exemplo a Nuinvest,
e preencher aqui, beleza? Negociados em bolsa? Sim, eles são negociados em bolsa sobre o ticker URPR11, beleza? E aqui, pessoal, basicamente é o seguinte, é nós multiplicarmos a quantidade de cotas que nós tínhamos na data de 31/12, que era 20, por 98,50. Então, eu vou fazer rapidinho um cálculo aqui, tá? 20 vezes 98,50 vai dar 1970. Então, eu vou preencher aqui 1970. E aqui em 2021, você vai colocar a posição que você tinha em 31/12 de 21, tá? Aqui eu vou deixar zerado nesse caso, que seria um exemplo de algum investidor que começou a investir só em 2022. Mas se você, por um acaso, tinha cotas do RPR lá em 21 e fez essa declaração lá na época, você vai colocar aqui o valor que você tinha desse fundo, beleza? Então esse é o primeiro passo. A gente acabou de declarar aqui, vou dar um OK, a gente acabou de declarar aqui um ativo que nós tínhamos em carteira. E você vai fazer isso para todos os fundos que você tinha em carteira no dia 31/12, tá? Bom, agora a segunda etapa, pessoal, vai ser declarar os rendimentos que nós recebemos dos fundos imobiliários, tá? E aí cabe uma atenção. A gente pode tanto ter recebido rendimentos de fundos que nós terminamos 31/12 com eles em carteira, ou seja, seria o caso aqui do RPR, tá? Que ele vai estar aqui dentro da aba Bens e Direitos, como a gente também pode ter recebido rendimentos de um fundo durante 2022 que a gente não tinha mais em carteira em 31/12, ou seja, esse fundo não vai estar aqui na aba Bens e Direitos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Quando você for lançar um rendimento de um fundo que está na sua aba Bens e Direitos, ou seja, que você tinha posição em 31/12, existe uma maneira mais fácil e mais rápida. Vai ser como? Você vai vir aqui no Bens e Direitos, vai entrar no fundo que você já acabou de cadastrar e vai vir aqui na parte de baixo, ó, informar rendimento isento. Quando a gente clica aqui, automaticamente ele já puxa todas as informações do fundo. Olha só que bacana, né? E a gente tem aqui o CNPJ, o nome, a descrição e aqui o valor, né? No caso eu coloquei R$100, tá? E aí no caso você vai colocar quanto de fato você recebeu. Nesse exemplo aqui do RPR, né? Vai preencher aqui, ó, recebi R$150 e vai dar um OK, beleza? Automaticamente ele vai lançar esse rendimento aqui na aba rendimentos isentos e não tributáveis. Ó, vejam só, eu já estou na aba aqui, ele até já abriu aqui em cima, né? E já lançou aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis, beleza? Agora, e se você quiser lançar um rendimento de um fundo que você não tinha em carteira, como eu falei para vocês, né? Que você terminou o ano sem ter ele em carteira, mas que você recebeu dividendos dele. Você vai vir aqui na aba rendimentos isentos não tributáveis, novo, tipo de rendimento, você vai colocar outros, tá? Aqui você vai colocar o CNPJ do fundo. Eu vou tomar como exemplo o HGLG. Então vamos supor que eu comprei HGLG lá no mês de abril e decidi vender ele em agosto. Então, durante esse período eu recebi dividendos, mas em 31/12 eu não tinha ele em carteira e por isso eu não vou declarar ele em bens e direitos. Percebam que assim que eu preenchi o CNPJ, automaticamente ele já puxou o nome da fonte, né? Se por um acaso ele não puxar, aí você pega ali a razão social, que é só vir aqui e copiar essa parte aqui, tá bom? Mas eu acredito que ele vai puxar de todos os fundos aqui. Na descrição você vai colocar que foi fundos de investimentos imobiliários, tá? Então você vai estar informando a Receita que esse rendimento que você recebeu é proveniente de fundos de investimentos imobiliários. E vamos supor que eu recebi de HGLG, não sei, R$34, tá? Durante o período que eu tive ele em carteira. Vou dar o OK aqui e está lançado. Tá? Então a gente percebe que a gente tem o RPR aqui em cima, que a gente lançou diretamente pela aba Bens e Direitos, né? Entrei aqui, vim informar rendimento isento e já lancei, já puxou os dados automaticamente. E quando eu não tiver o fundo em Bens e Direitos, eu vou vir aqui direto na aba Rendimentos Isentos Não Tributáveis e lançar como eu mostrei para vocês. Isso você vai fazer para todos os seus fundos imobiliários, tá bom? Bom, agora indo para a última etapa da declaração de fundos imobiliários, que é declarar a movimentação de vendas, tá? Que basicamente é dizer para a Receita se a gente teve lucro ou prejuízo mês a mês, né? E também se a gente já realizou o recolhimento da DARF. Lembra vocês que aqui no caso a gente está realizando a declaração do imposto de renda. A gente não está necessariamente recolhendo o imposto que a gente devia, tá, gente? Então vamos lá, se você vendeu um ativo com lucro no mês de abril, você tinha até dia 31 de maio para gerar a sua DARF e pagar, tá? Então era para você ter pago esse imposto lá em maio, não aqui na declaração, tá? Então se você não fez esse pagamento, aqui na declaração você vai informar que não houve o pagamento, claro, e vai ter uma multa por conta disso, tá? Por isso que é importante você ter o controle do seu fluxo, né, de investimento, suas compras, suas vendas, seu preço médio, né? Porque é com base no preço médio que você vai saber qual foi de fato o seu lucro, tá? Então perceba como é importante ter o controle da vida financeira. Mas sem mais delongas, vamos direto lá para onde a gente declara isso.
a gente vai descer aqui, vai vir em renda variável, operações em FI ou FIAGRO, tá? E ele vai abrir essa tabelinha pra gente, indicando de janeiro a dezembro. Então, basicamente, a gente vai dizer aqui para a Receita, de forma mensal, se a gente teve lucro ou prejuízo, tá? Simplesmente isso. Então, vamos supor um cenário que no mês de março eu vendi ali alguns fundos imobiliários que eu tinha e realizei um lucro de R$10.000. Prestem atenção, eu não estou colocando aqui o valor que eu vendi, tá? Pode ser que eu tenha vendido aqui R$30.000. Eu estou colocando o lucro que eu tive, tá? Juntando todos os fundos, juntando todas as movimentações de fundos imobiliários. Então eu tive R$10.000 de lucro. Como vocês sabem, os fundos imobiliários não têm isenção. Então, necessariamente, a gente tem que recolher 20% em cima do lucro. Então, automaticamente, a Receita já calcula para a gente o imposto devido. 20% seria R$2.000. Então, aqui, percebam que a gente teria até dia 30 de abril, que seria o mês subsequente, para realizar o recolhimento desses R$2.000. Tá? Então, necessariamente, você tinha que ter emitido essa DARF lá em abril, né, até abril, e pago isso aqui para a Receita Federal. E aqui no caso você iria só informar, que é justamente o que a gente vai fazer aqui. Perceba que tem uma outra coluna de imposto retido, né? Isso aqui é o famoso imposto dedo duro. Isso aqui é uma maneira que a Receita tem de garantir que você não vai sonegar imposto. Porque sempre que você realiza uma operação na Bolsa de Valores, com lucro ou com prejuízo, a Receita aplica um imposto retido na fonte de 0,005%, se não me engano, tá? Um valor bem pequenininho que a gente nem percebe, mas que já é suficiente para a Receita fazer os cálculos e saber o lucro que você teve. Então não adianta omitir essa informação. Se você teve lucro, você vai ter que declarar aqui. Então aqui no caso, esse imposto que a gente já teve retido, a gente vai dizer aqui, ó, eu já tive retido, sei lá, 65 centavos nesse mês de março, tá? De imposto retido, só para que eu não tenha que pagar esse imposto novamente. E essa informação aqui do imposto retido, do imposto dedo duro, você consegue aí com as suas notas de corretagem e, salvo engano, pelo portal da B3 também, tá bom? Então aqui no final a gente vai colocar o imposto que foi pago, né? Vamos supor que a gente realmente realizou o pagamento do imposto devido, percebam que caiu para R$ 1.999,35. Então fizemos o pagamento, estamos em dia. Agora vamos supor que lá em agosto a gente também fez algumas vendas e tal, e a gente teve prejuízo, tá? Eu tive um prejuízo de R$2.000. Infelizmente, né? Isso acontece muito. Como houve prejuízo, nós não temos imposto devido. Então, a gente não teria que recolher nada para a Receita. Então, basicamente, a gente vai só dizer que o nosso prejuízo foi de R$2.000 e deixar todo o resto zerado, tá? Vejam como é simples, né? Agora, vamos supor que no mês de setembro, a gente tivesse tido um lucro de R$1.000. Vocês concordam comigo que um lucro de R$1.000 deveria ter um imposto a recolher de R$200, porque é 20% a alíquota? Mas por que será que aqui está zerado, né? O imposto devido está zerado? Ele está zerado porque como a gente teve prejuízo no mês anterior, né, a gente pode abater esse prejuízo do imposto que a gente tinha a pagar. Olha que importante, né? Então aqui no caso, no mês de setembro, eu não deveria recolher nada mesmo, porque como eu tinha prejuízos acumulados, a gente abateu esse valor aqui do que eu devia e por conta disso nós não tínhamos nenhum tipo de imposto para recolher. Então perceba como é importante ter esse tipo de controle aqui, né, pessoal? Bom, essa é a última etapa, você vai lançar tudo aqui de forma mensal, né, todos os seus lucros, os seus prejuízos, e basicamente está pronta a sua declaração de imposto de renda dos seus fundos imobiliários. Percebam como não é difícil, né? Só é importante que você tenha esse controle, porque sem esse controle realmente aí isso aqui vira um trabalho bem complexo, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Trouxe para vocês aqui com muito carinho, que eu sei que tem muito investidor que está começou em 2022, nunca declarou investimentos de fundos imobiliários, e eu espero de alguma forma contribuir com o seu conhecimento com esse vídeo, tá? Então, considere se inscrever no canal e curtir esse vídeo para atingir o maior número de pessoas, beleza? Valeu, gente. Muito obrigado.